Quando eu tinha 13 anos, eu comprei uma revista dessas de banca, sabe? E graças a ela e à lei da atração, eu pude realizar o maior sonho da minha vida de morar e estudar nos Estados Unidos. E depois, graças àquele sonho, a realização de muitos outros vieram. E eu vou te contar neste vídeo quais técnicas da lei da atração eu usei naquela época sem nem fazer ideia do que era a lei da atração. Eu sei, é incrível! Olá, que alegria ter você aqui comigo! Eu sou a Dayana e este é o nosso cantinho de bate-papo sobre aprendizados e experiências da vida. Gente, eu vou chegar já já na história da tal revista. Mas antes, só para te dar um contexto, para você entender a importância desses fatos na minha vida e como você precisa estar atento aos sinais que você receber, eu preciso te contar um pouquinho sobre mim. Eu fui aquela criança dos anos 80 que cresceu nos anos 90, quando as locadoras de filmes estavam em alta. Você é dessa época? Você lembra? A gente alugava vários filmes e passava o final de semana inteiro assistindo filme em casa. No meu caso, eu adorava assistir comédias românticas, assistia várias todo final de semana. Também era a época das melhores novelas, aquelas inesquecíveis, e toda novela trazia uma trilha sonora impecável, com aqueles sucessos que dominavam o mundo naquela época. As melhores músicas, né? Dos anos 80, 90, os desenhos animados, as séries também que passavam em canal aberto, que era a única coisa que tinha naquela época. Então, séries como Eu, a Patroa e as Crianças, Um Maluco no Pedaço, Blossom. Quais outras você lembra e você gostava de assistir naquela época? Todas as coisas que nós assistíamos e escutávamos naquela época eram as únicas coisas que mostravam um pouquinho mais de como era o mundo lá fora. Não era fácil viajar, pegar um avião, não tinha tanto acesso no mundo como é hoje. E eu sempre fui muito romântica, muito sonhadora, e todos aqueles filmes, aqueles cenários tão lindos, paisagens maravilhosas, músicas nostálgicas, românticas, me faziam viajar em pensamento e me fizeram me apaixonar pelo inglês. Eu lembro disso desde que eu tinha, eu não sei bem, 10 anos eu acredito. Eu lembro de algumas novelas. Eu não assistia novelas propriamente. Meu pai dominava a televisão à noite e queria ver todos os noticiários. Terminava ele já mudava de canal e passava para o próximo. E aí, a única coisa que eu conseguia pegar, assim, mais ou menos, era aquela cena final, antes de terminar o capítulo, sabe? E aí tinha a música de encerramento sempre. Sempre termina naquele clímax, assim, né? Pra já um gancho pro próximo episódio. Então era sempre uma cena assim dramática ou romântica. E muitas vezes eu ficava olhando, mesmo sendo criança ainda, né? Imaginando aquele casal, aquela história tão bonita, e com aquela música linda, geralmente em inglês, né? Das trilhas internacionais de novelas. E as músicas eram lindas. Aí tinha meus irmãos que escutavam aquelas músicas na rádio. Então eu ficava pensando, nossa, mas o que será que diz essa música? O casal aí tá se beijando, mas vai que essa música tá falando de outras coisas, de tristeza, de traição, de alguma coisa triste, nem tem nada a ver com amor. Como que eles vão saber? Na minha ideia, na época, eles estavam escutando aquela música naquele momento também, né? Enfim, eu cresci apaixonada por inglês e sonhando com o dia que eu iria aprender aquela língua tão linda e diferente que eu escutava e não entendia absolutamente nada. Para resumir a história, eu cresci em cidade pequena e nós não tínhamos opções de escolas de inglês na cidade. A única escola que havia a gente tinha essa visão de que apenas os ricos, né, as famílias abastadas da cidade estudavam nessa escola e era completamente inacessível para mim. Eu nem ousava perguntar o preço. Mas eu ficava com aquele sonho na minha cabeça. E resumindo, logo depois, durante a minha adolescência, uma outra grande rede abriu na minha cidade e eu tive a oportunidade de estudar inglês e aprendi e sou apaixonada por inglês até hoje.
E aqui entra a primeira lição da lei da atração que eu quero compartilhar com você. A lei da atração começou a ser difundida pelo mundo e no Brasil também depois do lançamento do livro e do documentário também, O Segredo. A lei da atração não era comentada naquela época, ninguém usava muito esse termo, pelo menos não que eu me lembre, né? Essas técnicas de atração começaram a ser difundidas no mundo e no Brasil depois do lançamento do livro e do documentário O Segredo e outros que vieram depois. Mas este livro foi lançado no Brasil em 2006, ou seja, eu já estava praticamente embarcando para o meu intercâmbio nessa época. E tudo isso que eu vou te contar aqui, ou que eu estou te contando, aconteceu durante os 10 anos anteriores a isso. Uma das técnicas mais certeiras sobre esta lei da atração é a visualização. Você já ouviu falar sobre isso? Você pratica isso? No meu caso, não era intencional, porque como eu falei, eu não fazia ideia do que fosse essa tal de lei da atração. Mas eu amava tanto o inglês e todo aquele mundo que eu observava nos filmes, nas novelas, imaginava com as músicas que eu escutava, que a partir do momento que eu comecei a entender que existia um país chamado Estados Unidos, eu comecei a desejar tanto, mas tanto estar naqueles lugares, naqueles cenários daqueles filmes e séries, que eu vivia isso todos os dias na minha mente. Tinha essa ligação entre quanto mais eu estudava inglês, mais eu me imaginava naqueles cenários, e quanto mais eu me imaginava naqueles cenários, mais eu queria aprender inglês. E, gente, era assim algo que... uma alegria, uma nostalgia de algo que eu não tinha vivido ainda. Parece assim que eu já tinha estado naqueles lugares, eu precisava ir naqueles lugares, não havia outra possibilidade na minha cabeça. Eu só pensava nisso. Tudo que eu fazia era pensando no dia em que eu iria morar nos Estados Unidos. Cada palavra que eu aprendia, cada frase, cada expressão que eu aprendia no meu curso, eu já ficava montando cenários assim na minha cabeça de que situações eu estava vivendo, já na minha cabeça, na minha mente, que eu iria usar aquelas frases morando lá. Todas as noites, quando eu ia deitar e de manhã, quando eu acordava, abria a cortina, eu tinha sempre um primeiro pensamento na minha cabeça. Como vai ser o dia que eu estiver dormindo nos Estados Unidos? Como vai ser abrir a cortina de manhã, olhar para fora e ver aqueles cenários de filmes e séries? Nossa, aquilo inundava o meu coração, me encorajava tanto. E como eu digo, gente, eu simplesmente sentia uma emoção constantemente com aquelas imagens na minha cabeça que eu simplesmente, eu morava no Brasil, mas eu vivia lá, se é que você me entende. Eu já sentia como se eu estivesse lá. Era uma emoção que, sinceramente... aqui, revivendo essas memórias, é como se eu sentisse novamente, naquela época, toda aquela emoção que eu sentia. É como se a gente respirasse e o ar fosse até o dedão do pé e voltasse, assim. Sabe, borboletas no estômago? E há cada vez mais estudos hoje sobre isso, sobre a importância de você visualizar na sua mente, sentir essa emoção como se você já estivesse vivendo o seu maior desejo, o seu maior sonho. Isso tem um poder de atrair, de fazer as coisas acontecerem e funcionarem para te levar para esse cenário que você imagina, que só quem já viveu isso para saber a importância e o poder que isso tem. Você precisa imaginar com detalhes, com emoção, com sentimento, borboletas no estômago. Outra coisa que eu tinha muito claro e você também precisa ter se você quiser atrair o que você sonha, é ter o seu desejo muito claro na sua mente. Não é que eu queria largar tudo aqui no Brasil com 13, 14, 15, 16 anos e simplesmente ir no mesmo dia para os Estados Unidos.
Eu tinha noção de que isso seria até ruim, inclusive, mas eu tinha o meu roteiro muito bem definido na minha cabeça. Eu iria terminar o colégio, eu iria fazer minha faculdade de letras e durante esse tempo eu iria me preparar para viver o meu intercâmbio tão sonhado assim que a faculdade terminasse. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu lembro até hoje que a minha colação de grau e festa de formatura da faculdade foi no final de janeiro e exatamente um mês depois, a minha passagem já estava comprada, inclusive, um mês depois, em fevereiro, eu estaria embarcando para viver o meu tão enorme, maravilhoso sonho de viver o meu intercâmbio, morar e estudar nos Estados Unidos. Então, embora você não possa traçar um caminho exato, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre como as coisas vão chegar até você, tudo aquilo que for possível, que estiver ao seu alcance de se organizar, esse é o primeiro passo para o universo entender que o seu sonho é sério e que você está preparado ou pelo menos se preparando para viver essa experiência. Outra coisa muito importante que eu aprendi nesse processo e levo para a vida inteira, quem sabe você esteja errando nisso, é a de não contar para ninguém o seu sonho. Veja, quando nós estamos muito empolgados com alguma ideia, algo que nos faz feliz, é natural nosso, dos seres humanos, querer compartilhar essa alegria, esse sonho com outras pessoas. Muitas vezes pessoas que nós amamos, familiares, parentes, amigos, colegas, com a ideia, imaginando que todas as pessoas vão compartilhar dessa empolgação, que todas elas vão ficar super, mega felizes com a realização do nosso sonho. E infelizmente, gente, não é isso que acontece. Inclusive no meio familiar. E muitas vezes não é nem por maldade, é uma forma de proteção do amor que essas pessoas têm por você. Na cabeça delas, só passa os perigos que você pode viver ao realizar esse sonho. E elas acabam te desencorajando. Deixa eu contar para você como é que foi quando eu comecei a falar no início para os meus pais que não importa o que acontecesse, eu iria viver o meu intercâmbio, o meu sonho. Os meus pais sempre me incentivaram muito com os meus estudos, assim como os meus irmãos também e os estudos deles. E eles nunca foram contra o meu desejo de aprender inglês, achavam até muito chique, muito legal. Naquela época era ainda mais difícil alguém que falasse inglês. Hoje já é, imagine naquela época, né? E quando eu contei para minha mãe, começaram as chantagens emocionais. Pois é, mãe, quero seus pintinhos embaixo das suas asas. E eu, de fato, era bastante nova quando eu comecei a falar sobre isso. Era adolescente. E aí começaram as chantagens. Pra quê uma coisa dessas? Você é mal agradecida? Você tem estudo? O que te falta aqui? Nunca te faltou nada? Você tem possibilidade de ter empregos cada vez melhores aqui na cidade? Você vai matar teu pai do coração? Esse tipo de coisas eu ouvia dela. E pro meu pai, que era sempre muito tranquilo, na verdade ele dava risada, ele ria, ele me dizia, ele não acreditava, eu percebia que ele não colocava nem um pouquinho de fé. Ele dizia, tá bom, você pensa que ir para os Estados Unidos é como a gente ir daqui para a cidade vizinha, mais próxima. Então eu percebia que ele também não acreditava nisso. Depois disso, eu comecei a perceber que, por mais que eles me amassem, eu precisava mostrar para eles maturidade o suficiente e confiança o suficiente para que eles percebessem que eu já estava começando a ser muito responsável por mim e pelos meus sonhos, que eu iria viver aquilo, não importava o que eles dissessem, que eu entendia a preocupação deles, mas que eles poderiam confiar 100% na educação que eles já tinham me dado. Eu não iria fazer nenhuma besteira. Então, para parar de perturbá-los com os meus pensamentos e parar de ser perturbada e desencorajada por eles,
eu me calei, eu fiquei quieta por um bom tempo, até que chegou de fato o meu último ano da faculdade, que foi quando eu acelerei o processo. Aí eu comecei a correr atrás de passaporte, de documentação, papéis, a agência que eu vou contar para você já já, que eu acabei conhecendo nessa revista que por acaso eu comprei um belo dia em uma banca e que foi a principal responsável para que tudo isso que eu tô te contando se realizasse. E aí, quando eles perceberam que a coisa era séria de verdade, minha mãe quis ir comigo na agência em uma outra cidade para conversar com um casal que representava essa agência, que a própria filha deles também morou no mesmo sistema de intercâmbio que eu iria fazer, com uma família americana. E aí, quando ela conversou com esse casal, um casal muito querido, muito sério, eles passaram muita segurança para ela, mostraram provas de que tudo aquilo era verdadeiro e muito sério. Aí ela acalmou o coração e, de fato, começou a abraçar esse meu sonho comigo. Começou a me ajudar a programar tudo. Eu evitei contar qualquer detalhe para os meus outros irmãos também, não porque não confiasse neles, mas porque iria acabar expandindo muito o leque. Quem sabe eles pudessem contar para outras pessoas, outros parentes e os parentes dos parentes, e realmente eu queria ter certeza de que tudo aquilo iria se realizar, estava certo para acontecer, para que nenhum empecilho, nenhuma energia de fora, principalmente as negativas, pudessem atrapalhar esse meu sonho. Você costuma contar todas as suas ideias, os seus sonhos, as suas metas para as outras pessoas? Então, se você costuma espalhar, compartilhar, falar todos os seus sonhos, os seus planos para todo mundo, de coração eu te digo, cuidado, guarde para você e para Deus. Deus é o único que precisa saber 100% de todas as suas vontades, os seus planos. É Ele quem precisa abençoar as suas ideias, não os outros. Os outros vão ficar sabendo na hora certa. O próximo ponto essencial para eu ter conseguido realizar esse meu sonho de intercâmbio foi a minha atitude para chegar até o ponto de realizá-lo. O universo nos manda caminhos, nos manda sinais, mas de que adiantaria simplesmente eu imaginar, ter toda aquela sensação, sonhar e ficar sentada no sofá, deitada na cama, eternamente, em berço esplêndido e não fazer absolutamente mais nada? De que adiantaria? Tudo o que eu fiz naquela época foi usado a meu favor pelo universo para abrir esses caminhos que eu tanto queria e precisava. A própria vontade de ir atrás de um curso de inglês, os filmes que eu assistia, e aqui é que entra a história da revista. Eu já tinha todos aqueles pensamentos na minha cabeça. E, gente, eram muitos sinais que eu recebia naquela época. Um dos que mais me marcaram foi justamente esse. Eu lembro nitidamente do dia em que eu estava voltando da escola, do colégio, e havia uma papelaria, livraria, no caminho de volta, que eu passava todos os dias a pé. E eu adorava chegar ali, porque o meu amor por livros é de longa data, como eu já contei para vocês em outros vídeos. E eu chegava ali, dar uma olhada nas revistas, nas novidades da semana, alguns livros. E eu lembro de ter comprado essa revista bem popular na época, que falava sobre emagrecimento. E quando eu comecei a folheá-la em casa, eu cheguei em uma página que tinha uma propaganda. E, gente, eu lembro da capa da revista. Eu lembro que era uma revista que tinha a filha da Vera Fischer na época. Nunca mais ouvi falar dela. Eu lembro da capa, eu lembro das cores, eu lembro da propaganda na página que eu abri e bati o olho. Porque até então eu só sabia que um dia eu iria fazer um intercâmbio, mas eu não fazia ideia de como isso iria acontecer. Até porque, como eu comentei antes, os únicos que faziam intercâmbio na minha cidade eram ricos. Os pais mandavam através do Rotary, Lions, eles estudavam inglês, era tudo muito fácil para eles. Os pais bancavam e eu sabia que essa possibilidade seria zero na minha vida. Meus pais não tinham condições de pagar um intercâmbio. Naquela época não havia tantas opções como hoje, por exemplo. Então, quando eu bati o olho
naquela propaganda, era uma propaganda que pegava toda a página assim, na borda da página. Eu olhei aquela foto de uma moça, tinha bem grande escrito lá: estude e trabalhe nos Estados Unidos, ou realize o seu sonho de estudar e trabalhar nos Estados Unidos e melhorar o seu inglês. Gente, aquilo me arrepiou. A primeira coisa que eu fiz foi recortar aquela propaganda e guardar no meio de um livro ou um caderno que eu tinha na época, espécie de diário. Eu me arrependo por não ter guardado até hoje aquele papel. Eu joguei ele fora muito tempo depois de ter voltado do meu intercâmbio e fazendo as minhas faxinas anuais. E eu me arrependo até de não ter guardado como memória, recordação e inspiração eterna, assim, para mim. Mas eu lembro muito bem na minha memória, no meu pensamento, daquela propaganda. Quando eu olhei aquele pedaço de papel, eu vi aquela imagem, aquelas frases, eu disse: um dia eu vou fazer esse intercâmbio. Eu praticamente profetizei aquilo. Portanto, cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque elas têm poder e elas podem te levar a realizar coisas maravilhosas como essa, que foi para mim, assim como coisas ruins também. E a última lei da atração que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aconteceu muito forte comigo, foi também um divisor de águas, foi soltar o controle. Faça o que cabe a você. Tenha claro o que você quer, como eu já falei em outro tópico. Anote, tenha os seus pensamentos, visualize aquilo que você mais deseja, seja qual for esse seu sonho. Faça a sua parte e libere o universo para fazer o resto, o que cabe somente a ele e a Deus fazer acontecer na sua vida. Veja, eu não tinha dinheiro. Quando eu completei 15 anos, eu já comecei a trabalhar, mas o meu salário era baixo na época, era, acredito que um salário mínimo da época. A minha faculdade era particular, eu pagava transporte para ir e voltar todos os dias, pagava uma van. Então não tinha um centavo sobrando. Pelo contrário, tinha dívidas naquela época. Mas você acha que isso me preocupava? Nem passava na minha cabeça. Como eu disse, meus pais eu não podia contar com relação financeira, não. E eles também não me apoiavam muito, achavam que era um devaneio da minha cabeça e que eu jamais iria chegar ao ponto de ir atrás disso de fato. Então eu sabia que era eu comigo mesma. E eu não estava nem um pouco preocupada. Em nenhum momento eu perdia o sono, eu pensava: meu Deus, como é que eu vou fazer para conseguir dinheiro para fazer o meu intercâmbio? E olha, gente, isso daria outro vídeo, sabe? Mas as coisas se encaminharam de tal forma, tão certas, tão bem, trabalhos extras, bicos, vamos dizer assim, surgiram para dar aulas de inglês além do meu trabalho. As coisas foram acontecendo de tal forma, as portas se abrindo, que olha, não tem outra forma de eu pensar que não tenha sido Deus, o universo e realmente a força daquela vontade que eu tinha de realizar esse meu projeto, esse meu plano, esse meu sonho. Essa lei é clara. Não queira fazer o caminho. Essa é uma missão de Deus e do universo. Como as coisas irão acontecer? Faça a sua parte, prepare-se emocionalmente, psicologicamente, prepare o seu corpo para o que você vai precisar enfrentar para realizar esse seu sonho, esse seu desejo e solte. Não fique preocupado pensando em como. As coisas vão acontecer do jeito certo, de uma maneira tão inexplicável que nem você, com a sua maior criatividade, conseguiria imaginar fazer algo assim ou que algo assim pudesse acontecer para realizar o seu sonho. Há tantos depoimentos, tantas histórias na internet, em vídeos, em textos, artigos. Quem sabe você vai contar para nós aqui nos comentários e nos inspirar também com histórias de coisas que você realizou já e que você soltou para o universo, não tinha como imaginar realizar, mas Deus deu o seu jeitinho e Ele é muito criativo nas coisas que Ele usa para nos fazer feliz, acredite.
Resumindo o meu intercâmbio, gente, entre 2007 e 2008 eu fiquei 1 ano exatamente morando com uma família americana, cuidando de 3 crianças, eram como se fossem minhas irmãs. A gente se divertia muito, eu levava elas para passear, eu tinha um carro à minha disposição, eu ensinava português para elas, elas me ensinavam inglês, aperfeiçoavam o meu inglês. Tive a oportunidade de viajar com a família como se fosse realmente alguém da família deles, com muito carinho, uma família maravilhosa que Deus me presenteou naquele intercâmbio, onde eu pude viver todas as experiências da cultura americana, todas as datas especiais, por 1 ano lá com essa família. Foi realmente um sonho realizado, inesquecível para mim, que eu guardo assim com todo amor e carinho até hoje. E o principal não foi nem aquele ano, mas todas as portas que se abriram na minha vida depois daquele intercâmbio. Profissionalmente, intelectualmente, outras viagens internacionais para outros países que eu fiz, graças à experiência, à maturidade que eu ganhei fazendo aquele ano de intercâmbio. É algo que eu colho os frutos até hoje. E os meus pais, depois que eu estava lá, que eles viram que era algo sério, que estava tudo bem, eu conversava sempre, ligava sempre para casa, porque você deve lembrar que naquela época a internet não era como é hoje, fácil, acessível, os smartphones nem estavam populares ainda, então era ligando de lá para casa mesmo, porque daqui para lá era muito caro. Mas eu estava sempre em contato, sempre conversando, usando alguns aplicativos de conversa, na época era o MSN, você lembra? Nostalgia desse tempo, né, gente? Era um tempo muito bom também. E eles ficaram muito orgulhosos. Depois que eu voltei, que eu comecei a andar assim em alguns lugares da cidade com a minha mãe, meu pai, as pessoas vinham e diziam: "Nossa, você voltou! A tua mãe sempre me dizia que você estava lá, estava feliz." Então aquilo virou assim um orgulho para eles, que a filha estava vivendo aquela experiência nos Estados Unidos. E se eu pudesse voltar no tempo e dizer uma única frase para aquela Diana dos 13 anos, sem dúvidas seria: olha, parabéns, Diana, vai fundo, só continue acreditando em você mesma, porque você não tem ideia do que você vai viver e do quanto isso vai revolucionar a sua vida. Inclusive no futuro, você vai continuar colhendo frutos graças a esse seu sonho realizado e a tudo que você fez para realizá-lo. E você, já praticou, acredita na lei da atração? Que experiências você já teve na sua vida que você pode contar para nós aqui nos comentários? Se elas já aconteceram, você pode contar, tá? Se você ainda não realizou, guarda aí para você mais um tempo e daqui a algum tempo você vai realizar, eu profetizo, e você volta aqui contar para nós o que foi que você conquistou com a lei da atração. Se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, se você se sentiu inspirado, deixa o seu like aqui para eu saber, como um sim, porque isso também ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas, as pessoas certas que precisam de inspiração para realizar os seus próprios sonhos também. Quer continuar acompanhando mais conteúdos como esse? Tem muita coisa programada já para ir ao ar para você e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, inscreva-se aqui para não correr o risco de perder este canal no meio de tantos outros vídeos que aparecem para você.